Imagine-se sentado à beira de uma janela, com o olhar perdido no vasto e insondável tecido do céu noturno, contemplando o brilho cintilante de estrelas distantes e mergulhando em reflexões profundas sobre os segredos que o universo sussurra numa linguagem de luz e silêncio. Nessa escuridão muda, o ser humano deixa de ser um mero observador para se transformar num viajante imóvel à margem do infinito, confrontando a imensidão que o rodeia e a pequenez que o define. A narrativa de hoje inicia precisamente desse sentimento de solidão existencial e admiração, uma percepção que foi redefinida para sempre por um indivíduo extraordinário, Albert Einstein, um gênio cuja mente não só abalou as paredes rígidas do mundo científico, mas revolucionou radicalmente a nossa percepção do nosso lugar no imenso cosmos, do fluxo elástico do tempo e da dança gravitacional da luz. Quando se pensa em Einstein, a teoria da relatividade surge imediatamente à mente, essa concepção fascinante em que o tempo se curva e o espaço se estica como um tecido cósmico, no entanto, por um giro irónico do destino. Essa ideia grandiosa não lhe valeu diretamente a honra do prémio Nobel que se antecipava, e em vez disso, a cerimónia de 1922 ficou gravada na memória como um dos momentos mais complexos e embaraçosos da história, entretecido com debates científicos, conflitos políticos e rancores pessoais, constituindo uma epopeia dramática da paixão humana pela busca da verdade. Visualiza a cena no final de 1921, na sala de reuniões por trás das pesadas portas de madeira do Comitê Nobel sueco, onde as paredes polidas refletiam a luz dourada quente das lâmpadas, mas a atmosfera interna evocava o silêncio opressivo que precede uma tempestade. Com os físicos mais eminentes do mundo imersos num debate acalorado e punhos batendo nas mesas como trovões distantes. O tema era único e crucial, pois debatia-se se o prémio Nobel devia ser atribuído a Einstein, e enquanto os partidários argumentavam com fervorosa convicção que ignorá-lo transformaria o Nobel num objeto de ridículo mundial. Dado que a relatividade havia transformado a nossa visão do universo de um cenário rígido num tecido flexível, os opositores, com rostos avermelhados pela ira, gritavam que tal teoria era meramente uma hipótese imaginária, uma filosofia incerta indigna de tal honra prestigiosa. O debate foi tão prolongado e veemente que ocorreu um evento raro na história, deixando vago o prémio Nobel de Física nesse ano, e uma profunda sombra de arrependimento e divisão desceu sobre a comunidade científica, simbolizando a violência do tufão desatado por Einstein e pelas suas ideias. Uma tormenta que abalou os fundamentos considerados imutáveis durante séculos. A resistência foi feroz porque a revolução era excessivamente radical, quebrando os corações de muitos cientistas idosos que se viram forçados a abandonar as convicções newtonianas às quais haviam dedicado as suas vidas, pois antes de Einstein, o universo de Isaac Newton era absoluto e definitivo. Um relógio preciso onde o tempo era um rio imutável e o espaço um cenário fixo. Mas Einstein, desdobrando a imaginação de um poeta, revelou que o tempo e o espaço não são entidades separadas, mas fundem-se num único tecido chamado espaço-tempo, o qual se curva, modifica e molda na presença de massa e energia, de modo que se alguém pudesse mover-se perto da velocidade da luz, o seu tempo fluiria mais lentamente comparado com alguém estacionário, como se o relógio da sua vida se esticasse, prolongando momentos preciosos, ou ao aproximar-se de um corpo celeste massivo como o Sol, o espaço circundante contrair-se-ia e o tempo abrandaria. Ideias que pareciam encantamentos de conto de fadas para os homens da era, mas que constituíam o núcleo da relatividade especial de 1905 e da geral de 1915. Essa revolução infligiu uma dor profunda, similar à perda de um velho amigo de confiança, aos defensores da mecânica clássica, até que, em 1919, num momento histórico, o astrónomo Arthur Eddington observou um eclipse solar, fornecendo a primeira grande faísca que confirmou Einstein, mostrando que a luz de uma estrela distante se curvava ao passar perto do Sol em perfeita harmonia com as previsões relativistas. Essa notícia propagou-se como ondas pelos jornais mundiais, transformando Einstein de um científico comum numa superestrela global da noite para o dia. Embora para o conservador Comitê Nobel uma única observação fosse insuficiente e circulassem sussurros de que os dados de Eddington não eram perfeitos, refletindo um medo profundo perante ideias além do seu tempo. Contudo, chegando ao ano de 2025, essas provas tornaram-se uma realidade indiscutível, desde as detecções de ondas gravitacionais pelo Observatório LIGO até as observações mais recentes de fusões de buracos negros, onde mesmo o som das vibrações emitidas por essas colisões colossais ecoa as profecias de Stephen Hawking. Em 2025, a colaboração LIGO-CAGRA detectou mais de 200 fusões durante a quarta campanha de observação, incluindo a fusão de buracos negros mais massiva até à data, produzindo um buraco negro final com aproximadamente 225 massas solares. E detecções de buracos negros de segunda geração, culminando numa campanha que confirmou que o universo é um mar tempestuoso de espaço-tempo ondulante, com um fundo estocástico de ondas gravitacionais detectado por matrizes de temporização de pulsares. Um zumbido grave produzido pela dança de buracos negros supermassivos binários nos centros de galáxias em fusão por todo o cosmos. Não obstante, o conservadorismo científico era apenas uma face da moeda,
pois no fundo espreitavam ondas escuras de política e preconceitos que tornavam a história ainda mais trágica, já que após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, com as feridas da Europa ainda frescas, Einstein, um científico judeu-alemão, atraía olhares suspeitos dos cientistas aliados e ataques furiosos de grupos nacionalistas extremos na Alemanha liderados por Philipp Lenard, que denegriam a relatividade como física judia e um engano abstrato. Essas palavras carregadas de veneno influenciaram profundamente a decisão do Comitê Nobel, que se sentia como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Até que finalmente em 1922 encontraram um compromisso astuto mas calculado ao atribuir o prémio vago do ano anterior a Einstein pelas suas contribuições à física teórica e particularmente pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Sem mencionar sequer o nome da teoria da relatividade. O presidente do comitê, Svante Arrhenius, acrescentou uma nota cortês de isenção numa carta pessoal, uma forma diplomática de elogiar enquanto se mantinha à distância, embora o efeito fotoelétrico, pelo qual Einstein explicou a luz como pacotes de energia chamados fotões, abrindo o caminho à mecânica quântica, fosse certamente digno de um prémio, mas comparado com a relatividade que revolucionou a percepção do universo, era um porto mais seguro e menos controverso. Perante essa fama comprometida, Einstein manteve uma serenidade admirável, vendo a transitoriedade da glória como um sábio, e ao receber a notícia enquanto viajava pelo Japão, doou o montante total do prémio à sua ex-esposa Mileva Maric. Pois para ele o verdadeiro valor residia na busca dos segredos do universo e não em medalhas externas. O tempo emitiu um verdito justo, pois a relatividade não só se tornou o pilar da física moderna como se insinua na vida diária, como nos sistemas de posicionamento global dos nossos telemóveis que perderiam precisão por quilómetros se não se ajustassem pela curvatura do tempo. Demonstrando que a verdadeira grandeza não se define por um galardão, mas que, como a luz das estrelas, nos chega com atraso mas atravessa a névoa do tempo para guiar a humanidade. A teoria da relatividade não só revolucionou as leis físicas como abriu a porta a mistérios maiores sobre se outras formas de vida inteligente poderiam descobrir a Terra neste universo imenso, pois mesmo com tecnologias avançadas como os buracos de minhoca imaginados por Einstein e Nathan Rosen, encontrar-nos representaria um desafio colossal dado que as coordenadas do nosso planeta não são um ponto fixo no mapa, mas um conceito vago num espaço multidimensional onde o nosso universo flutua como uma de inumeráveis bolhas no infinito. Cientistas como Andrei Linde e Alan Guth sugerem, com a teoria da inflação cósmica, que o Big Bang foi parte de um processo infinito de expansão que gera inumeráveis universos paralelos, e em 2025. Avanços como o chip quântico Willow da Google abriram novas janelas sobre cálculos de multiversos, enquanto se teoriza que a matéria escura poderia originar-se de um setor oculto ou mundo espelho. E observações do telescópio espacial James Webb revelaram galáxias massivas e luminosas apenas centenas de milhões de anos após o Big Bang, com estruturas filamentares que desafiam os modelos padrão e sugerem que a matéria escura, possivelmente composta por partículas axiónicas ultraleves, atuou como uma parteira invisível mais densa. Supondo que existam exploradores espaciais, precisariam perfurar milhares de milhões de bolhas universais para chegar à nossa e depois escanear um espaço quase infinito onde o diâmetro do universo observável é de cerca de 93 mil milhões de anos-luz. Dominado pela expansão acelerada da energia escura que move tudo violentamente como um barco numa tormenta cósmica, embora dados recentes de 2025 indiquem que a energia escura pode ser dinâmica, evoluindo ao longo do tempo e diminuindo a sua densidade, desafiando o modelo da constante cosmológica e aprofundando a tensão de Hubble. Para se orientarem, poderiam usar faróis gigantes como a Grande Muralha de Hércules Corona Boreal ou cadeias gigantes de galáxias, mas mesmo dentro dessas estruturas a extensão é vasta e cheia de enormes vazios, como o vazio KBC onde reside a Terra. Um deserto vasto onde o vento cósmico sussurra segredos antigos. Dentro desse vazio devem encontrar o supercúmulo de Laniakea, que flutua como uma pluma elegante, e na ponta dessa pluma o supercúmulo de Virgem, descendo ao grupo local onde a Via Láctea e Andrómeda rodopiam como amantes cósmicos. Até localizar o braço de Órion e a bolha local onde se esconde o Sol, uma estrela que brilha suavemente nutrindo a vida no terceiro planeta rochoso, a Terra. Encontrar a Terra é também uma questão de tempo, não só de distância, pois com a expansão do universo a nossa luz poderia nunca chegar a civilizações distantes, e como planteia a paradoxa de Enrico Fermi, talvez sejamos raros ou estejamos cobertos por um grande filtro. Embora em 2025 novas hipóteses explorem se os extraterrestres abandonaram a comunicação por aborrecimento ou limites cognitivos, estudos sobre mundos icéanos e subneptunos, como K2, 18b, sugiram que muitos são mais áridos do esperado. Temperando as esperanças mas mantendo viva a possibilidade de habitabilidade, sugerindo que talvez o universo seja um tesouro silencioso esperando o nosso descobrimento. Nesses momentos, a mente humana liberta-se do ruído dos salões Nobel e busca o seu eco no profundo silêncio do espaço, compreendendo que o verdadeiro problema não é o esplendor de um prémio mas a pura e inquebrantável curiosidade humana perante o desconhecido.
Esse profundo assombro à beira da janela é também uma verdade fria e antiga que treme nas lentes dos maiores telescópios da humanidade, como o telescópio espacial James Webb, cujos espelhos hexagonais dourados desdobrados na escuridão abriram uma porta aos dias caóticos da infância do universo. Revelando em 2025 galáxias massivas e luminosas apenas centenas de milhões de anos após o Big Bang que desafiam os modelos padrão, sugerindo que a matéria escura, possivelmente axiónica, jogou um papel mais denso como parteira invisível. Além de confirmar buracos negros supermassivos em crescimento ativo no amanhecer do tempo e detectar moléculas orgânicas complexas fora da Via Láctea, insinuando as sementes da vida em estrelas geladas. Descobrimentos que arrastam os cientistas ao grande beco sem saída conhecido como a tensão de Hubble, onde a discrepância entre a velocidade de expansão medida pelo fundo cósmico de micro-ondas e a medida por supernovas sinaliza uma lei física fundamental ainda não compreendida. Com medições recentes fortalecendo o mistério e sugerindo física nova. Em meio dessa incerteza, exploradores de nova geração como o telescópio espacial Euclid mergulham na escuridão para tornar visível o esqueleto invisível da matéria escura mediante lentes gravitacionais. Enquanto se busca a vida em exoplanetas analisando a luz filtrada através das suas atmosferas em busca de traços elementais como metano ou dimetilsulfureto. Os mundos icêanos, com atmosferas ricas em hidrogênio e oceanos profundos sob céus violetas, emergem como candidatos, embora investigações de 2025 sobre subneptunos sugiram que muitos são mais áridos do esperado. Temperando as esperanças mas mantendo viva a possibilidade de habitabilidade. Essa busca é uma manifestação do medo ontológico à solidão, onde entra o estranho mundo da mecânica quântica e o efeito observador, sugerindo que talvez o universo exista nessa forma só porque uma consciência o observa, elevando o humano de grão de pó ao centro da existência cósmica. Enquanto a inteligência artificial peneira rios de ruído buscando sinais tecnológicos ou esferas de Dyson que capturem a energia das estrelas, o coração humano continua a bater com esse sentimento simples e puro, perguntando-se não só o como mas o porquê da nossa existência. Porque os átomos de carbono cozinhados em estrelas se uniram para formar uma consciência que sente amor e medo. Naquele momento, pensava-se que aquele grito profundo que surgia ao olhar o céu derivava unicamente do frio da noite ou da vastidão aterradora do vazio que parecia esmagar-nos, como se o espaço fosse um monstro gigantesco e indiferente pronto para engolir o homem em qualquer instante. E sentíamos-nos como pequenas migalhas indefesas na sua boca, tremendo de terror perante a distância insuperável das estrelas e o fluxo implacável do tempo que nos recordava a nossa mortalidade e insignificância, fazendo que cada ponto escuro parecesse um presságio do nosso fim. Mais tarde compreendeu-se que aquele grito não era medo primitivo, mas um reconhecimento antigo das profundezas da alma, a memória visceral de que o ferro que circula nas nossas veias. O oxigênio que arde no nosso aliento e o cálcio que forma os nossos ossos foram forjados há milhares de milhões de anos nos corações de estrelas que explodiram num sacrifício cósmico final. E que essa nostalgia profunda e muda pela cuna estelar ressoa fisicamente no corpo porque não somos estranhos lançados ao espaço, mas pó de estrelas que se ergueu, adquiriu consciência e agora olha com admiração as suas próprias origens, compreendendo que não estamos no espaço. Mas que o espaço está dentro de nós e esse vazio que contemplamos é na realidade o nosso ventre materno. Expressamos a nossa mais sincera e profunda gratidão a todos esses exploradores silenciosos, aos teóricos que desgastaram as suas vidas perante quadros cheios de pó de giz, aos engenheiros que poliram espelhos dourados para capturar a luz mais antiga, e aos sonhadores que, desafiando o ridículo e a solidão, mantiveram acesa a tocha do conhecimento para que hoje possamos vislumbrar a nossa verdadeira herança entre as galáxias. Só se espera que a humanidade, sufocada no meio das lutas pequenas e insignificantes do seu planeta, das fronteiras artificiais traçadas em mapas e das ambições incessantes que criam pó sangrento, não esqueça nem por um instante erguer a cabeça para escutar essa chamada antiga. E que sem se cegar sob a luz fria da tecnologia, um dia compreenda que o grande silêncio entre as estrelas não é uma separação aterradora, mas uma magnífica canção de reencontro com notas ainda incompletas que esperam ser cantadas por nós. Há coisas que não se medem com os espectrómetros mais sensíveis, que não se modelam com os algoritmos das supercomputadoras mais avançadas nem se expressam com as equações matemáticas mais complexas. São verdades que se escondem unicamente no calor ardente de uma única lágrima que rola pela bochecha numa cálida noite de verão, enquanto se deita sobre a relva fresca contemplando o rio brumoso e leitoso da Via Láctea, inexplicável, imotivada. Indescritível e infinita paz que inunda o coração nesse instante sagrado. Essa paz sagrada, contudo, não é um estado passivo nem uma simples ausência de ruído, mas a ressonância harmónica de uma compreensão que transcende a linguagem articulada, uma quietude vibrante que nos permite escutar, se prestarmos a devida atenção. O sussurro da maquinaria celestial que opera incansavelmente por trás do telão da noite aparente. Ao erguer a vista para essa faixa luminosa que os antigos chamaram caminho de leite ou espinha dorsal da noite, o que realmente estamos presenciando é o bordo interior do nosso próprio lar galáctico, um disco espiral barrado que gira majestosamente no vazio.
composto por centenas de milhares de milhões de estrelas que, tal como o nosso Sol, arrastam consigo cortejos de planetas, asteroides e cometas numa dança gravitacional que desafia a escala humana do tempo. Essa neblina esbranquiçada não é vapor, mas a luz combinada de inumeráveis sóis distantes, filtrada e dispersada por nuvens de pó interestelar, vastos depósitos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e silicatos que formam os viveiros onde, neste preciso instante, novas estrelas estão colapsando sob a sua própria gravidade para se acenderem e iniciar o ciclo da vida cósmica uma vez mais. Se pudéssemos penetrar essas densas cortinas de pó que obscurecem o centro da nossa galáxia, na direção da constelação de Sagitário, encontrar-nos-íamos cara a cara com o verdadeiro monarca desse reino estelar. Uma entidade que durante décadas foi só uma hipótese matemática e que hoje conhecemos como Sagitário A, um buraco negro supermassivo com a massa equivalente a 4 milhões de sóis comprimida num espaço que mal roçaria a órbita de Mercúrio. Ali, no coração da Via Láctea, o espaço e o tempo retorcem-se num nó gordiano de física extrema, e a matéria que cai para o horizonte de eventos acelera-se a velocidades próximas à da luz, aquecendo-se pela fricção até emitir um grito de raios X e ondas de rádio antes de desvanecer para sempre do universo observável. Não obstante, longe de ser um destruidor insaciável, esse gigante gravitacional atua como a âncora que mantém a coesão da galáxia, um pastor escuro que, paradoxalmente, regula a formação de estrelas mediante os seus ventos relativistas, demonstrando que a destruição e a criação são, no vocabulário do cosmos, sinónimos inseparáveis. Mas a nossa galáxia não flutua isolada num oceano estático, é uma viajante num arquipélago de ilhas de luz conhecido como o Grupo Local, ligada gravitacionalmente à nossa vizinha gigante, a galáxia de Andrómeda. Enquanto respiramos sob a brisa noturna, ignoramos que ambas as galáxias se precipitam uma contra a outra a uma velocidade de 110 km por segundo, destinadas a uma colisão titânica dentro de 4 mil milhões de anos que não será um choque catastrófico de estrelas, dada a imensa distância que as separa individualmente, mas uma fusão elegante e lenta que remodelará o céu noturno numa nova elíptica gigante, um evento que os astrónomos, num alarde de poesia técnica, batizaram antecipadamente como Ectómeda. Esse baile cósmico é só uma pequena nota numa sinfonia muito maior, pois mesmo o nosso grupo local está sendo arrastado para o cúmulo de Virgem, e este por sua vez flui como um rio de luz e gravidade para uma anomalia gravitacional ainda mais massiva e misteriosa conhecida como o Grande Atrator. Uma concentração de massa inimaginável que dobra o tecido do espaço-tempo e dita o fluxo de milhões de galáxias através do supercúmulo de Laniakea, o nosso verdadeiro continente no universo, cujas fronteiras são filamentos de matéria escura que tecem a estrutura à grande escala da realidade. É nessa escala monumental onde a cosmologia moderna se enfrenta aos seus maiores desafios e onde a humildade intelectual se converte na ferramenta mais valiosa do científico. A discrepância na medição da constante de Hubble, essa tensão irresolúvel entre a velocidade de expansão do universo quando medida através do eco do Big Bang e quando observada nas estrelas cefeidas próximas, sugere que há algo fundamental no mecanismo do cosmos que nos escapa. Uma peça do puzzle que poderia requerer uma nova física além do modelo padrão. Talvez a energia escura, essa força misteriosa que constitui quase 70% do universo e que empurra o espaço para se expandir aceleradamente, não seja uma constante cosmológica como pensava Einstein, mas um campo dinâmico que muda com o tempo. Como indicam dados de 2025 que favorecem modelos evolutivos. Enquanto isso, observatórios de ondas gravitacionais como LIGO e Virgo, e as suas contrapartes futuras no espaço como LISA, abriram um novo sentido para a humanidade, já não só olhamos o universo, agora escutamo-o. Captamos o chirrido final de dois buracos negros fundindo-se, um evento que abalou o tecido do espaço-tempo há milhares de milhões de anos e cuja onda expansiva passou pela Terra, esticando e comprimindo os nossos próprios corpos numa fração infinitesimal do diâmetro de um próton. Uma carícia invisível da violência cósmica que nos conecta fisicamente com os eventos mais energéticos da história. Mais assombroso ainda é o descobrimento, graças às matrizes de temporização de pulsares, de que o universo está impregnado de um fundo estocástico de ondas gravitacionais. Um zumbido grave e constante produzido pela dança de buracos negros supermassivos binários nos centros de galáxias que se fundem por todo o cosmos, com atualizações em 2025 reforçando essa evidência. Estamos imersos no mar de ondulações do espaço-tempo, flutuando num oceano que nunca está quieto, onde a realidade mesma treme com a memória de colisões passadas. E em meio desse estrondo silencioso, a busca de vida continua refinando-se, afastando-se da ingenuidade de buscar outra Terra idêntica para aceitar a estranheza da bioquímica possível. Os cientistas agora dirigem os seus olhos eletrónicos para as luas geladas do sistema solar exterior, como Europa e Encélado, onde sob crostas de gelo de quilómetros de espessura existem oceanos de água líquida aquecidos pelas forças de maré de Júpiter e Saturno. Oceanos que contêm todos os ingredientes necessários para a vida e onde respiradores hidrotermais poderiam estar alimentando ecossistemas quimiosintéticos completamente alheios à luz do Sol, similares aos que se encontram nas profundezas dos abismos terrestres.
Isso ensina-nos que a zona habitável não é só uma faixa de distância respeito a uma estrela, mas um conceito muito mais flexível e omnipresente. A detecção de fosfina nas nuvens ácidas de Vênus, embora controversa e sujeita a um intenso debate e reanálise, acendeu uma faísca de possibilidade num lugar que considerávamos o inferno, recordando-nos que a vida, se for um imperativo cósmico, poderia ser muito mais tenaz e estranha do que a nossa imaginação baseada no carbono e na água nos permite conceber. E se olharmos mais longe, para os exoplanetas que orbitam anéis vermelhas, essas estrelas longevas e temperamentais que constituem a maioria da população estelar, enfrentamos-nos à pergunta de se a vida pode sobreviver sob o bombardeamento constante de chamas estelares. Ou se a evolução encontraria caminhos para se proteger, talvez sob a superfície ou desenvolvendo mecanismos de reparação biológica que nos pareceriam magia. A inteligência artificial, treinada com modelos de atmosferas planetárias, busca agora desequilíbrios químicos, combinações de gases que não deveriam coexistir em equilíbrio termodinâmico a menos que algo vivo esteja repondo constantemente. Buscando essa assinatura elusiva que nos diga que não estamos sós na escuridão. Contudo, além da biologia e da física, persiste o mistério da entropia, essa flecha do tempo que dita que toda a ordem tende inevitavelmente ao desordem. Sabemos que vivemos na era estelífera, a época dourada do universo onde as estrelas brilham e a energia flui livremente, mas sabemos também que essa era é finita. Chegará um momento, num futuro inimaginavelmente longínquo, em que a última estrela se apagará, as galáxias se dissolverão e os buracos negros se evaporarão lentamente através da radiação de Hawking, deixando um universo de fotões frios e partículas elementares dispersas num vazio em expansão eterna. Essa perspectiva do final térmico, longe de nos sumir no desespero, dota o momento presente de um valor incalculável. O facto de estarmos aqui agora, nesse breve intervalo de luz e complexidade, capazes de contemplar o cosmos e sentir a sua grandeza, é um milagre estatístico que deveria encher-nos de um sentido de responsabilidade e assombro reverente. Somos os olhos através dos quais o universo se vê a si mesmo antes de voltar a fechar as pálpebras no sonho eterno da entropia. Naquele momento, quando a mente humana apenas começava a despertar do sonho dogmático e olhava as estrelas como buracos numa abóbada sólida ou como deuses caprichosos que ditavam o destino das colheitas e das guerras, pensava-se que a nossa posição era central e estática. Que o céu girava para o nosso deleite ou a nossa condenação, e que aquele vértigo que sentíamos ao olhar o abismo era o medo de cair para cima, para um reino proibido onde os mortais não tinham permissão de entrar. Sentindo que a curiosidade era um pecado e que a ignorância era o único escudo seguro contra a loucura do infinito. Muito mais tarde compreendeu-se que aquele vértigo não era medo do proibido, mas a atração magnética do lar verdadeiro, a certeza celular de que cada átomo de carbono no nosso ADN, cada grama de nitrogênio na nossa atmosfera e cada traço de ferro que colora o nosso sangue vermelho foi cozinhado no forno nuclear de uma estrela massiva que teve a generosidade de morrer violentamente para semear o vazio com os elementos da vida, e que, portanto, quando olhamos a Via Láctea, não estamos olhando algo externo e alheio, mas estamos vendo o nosso próprio álbum familiar disperso no céu, compreendendo finalmente que a consciência humana é a forma em que o universo conseguiu, depois de 13.800 milhões de anos, pensar em si mesmo. Amar-se a si mesmo e maravilhar-se da sua própria existência. Estendemos a nossa mais profunda e solene gratidão aos cartógrafos do invisível, aos físicos teóricos que sonharam com cordas vibrantes e dimensões ocultas em quartos silenciosos, aos engenheiros que construíram olhos de brilho e ouro capazes de ver o amanhecer do tempo. Aos programadores que teceram algoritmos para peneirar o ruído do caos em busca de padrões de verdade, e a todos os homens e mulheres de ciência que, com paciência infinita e muitas vezes no anonimato, dedicaram as suas vidas a decifrar o código-fonte da realidade para que hoje possamos parar-nos sob o céu noturno não como órfãos temerosos, mas como herdeiros legítimos das estrelas. Só resta a esperança de que esta civilização nossa, muitas vezes perdida na névoa dos seus próprios conflitos triviais e cegada pela imediatez das suas telas brilhantes, consiga algum dia integrar esta perspectiva cósmica na sua alma coletiva. Entendendo que as fronteiras que defendemos com tanta fúria são invisíveis desde a órbita e que o nosso único inimigo real é a ignorância e a autodestruição, para que assim possamos avançar juntos, não como nações divididas, mas como uma só espécie curiosa e valente, pronta para zarpar para esse oceano escuro que nos chama, sabendo que o grande silêncio não é um vazio, mas um convite que espera a nossa resposta. Existem verdades que transcendem as equações de campo e os tensores métricos, realidades que não cabem nos discos duros dos servidores mais potentes nem se desenham nos gráficos de dispersão. São certezas que só se revelam no silêncio compartilhado de dois amantes que olham a mesma estrela moribunda, na respiração contida de uma criança que vê pela primeira vez os anéis de Saturno através de um telescópio emprestado, e nessa sensação inefável, absoluta e eterna de pertença que nos abraça quando compreendemos que somos, em essência, pó-de-estrelas contemplando pó-de-estrelas. Essa comunhão com o estelar não é uma metáfora poética vazia,
mas uma realidade física tangível que se manifesta na vibração de cada quanto de energia que atravessa o vazio para chegar até nós. Essa luz que percebemos, que às vezes viajou durante milhares de milhões de anos antes de impactar na nossa retina ou nos sensores dos nossos instrumentos, é muito mais que iluminação, é informação, é história e é a memória persistente de um cosmos que se nega a ser esquecido. Quando erguemos a vista para a abóbada celeste numa noite despejada, longe da contaminação lumínica das nossas metrópoles insones, não estamos vendo o universo tal como é neste instante, mas como foi. Somos arqueólogos do tempo, escavando nos estratos da cronologia cósmica simplesmente com o ato de olhar para cima, pois a velocidade da luz, embora imensamente rápida, é finita. E essa finitude é a que nos permite ver o passado desdobrado perante nós como um mapa tridimensional da nossa própria procedência. O silêncio que reina nos espaços interestelares é enganoso, pois o universo é um lugar de uma violência e uma atividade frenéticas, onde as forças da gravidade e da fusão nuclear dançam um vals mortal que engendra a matéria mesma. Imaginemos por um momento o nascimento de uma estrela no interior de uma nebulosa escura, essas imensas nuvens moleculares que atuam como as maternidades das galáxias. Ali, no frio quase absoluto, a gravidade começa a exercer a sua paciente influência, atraindo o gás e o pó para um centro comum, comprimindo a matéria até que a pressão e a temperatura se tornem tão extremas que os núcleos de hidrogênio, que normalmente se repelem, são forçados a fundir-se, libertando nesse abraço forçado uma quantidade de energia que acende o forno estelar e faz brilhar a protoestrela com uma luz nova e desafiante. Esse processo, que ocorre em escalas de tempo que a nossa mente biológica mal pode processar, é o motor fundamental da complexidade. A alquimia primordial que transforma o gás simples do início dos tempos nos elementos pesados que hoje formam as rochas dos nossos planetas e o cálcio dos nossos ossos. Contudo, a nossa capacidade para compreender esses fenómenos não surgiu do nada, é o resultado de uma evolução tecnológica e conceptual que nos permitiu estender os nossos sentidos além dos limites biológicos. Pensemos nos grandes observatórios situados nas comunidades mais altas e áridas do planeta, como o deserto de Atacama ou o cume do Mauna Kea, lugares onde a atmosfera é tão delgada e estável que as estrelas deixam de piscar e se revelam como pontos de luz firmes e penetrantes. Nesses santuários da ciência, gigantescos espelhos concavos, polidos com uma precisão que desafia a imaginação, recolhem os fotões que viajaram desde os confins do universo observável. Esses telescópios não são meros tubos com lentes, são máquinas do tempo e espectrómetros da realidade que decompõem a luz nos seus cores constituintes, revelando no arco-íris resultante as impressões digitais químicas dos elementos presentes em atmosferas de mundos que jamais pisaremos. Graças à espectroscopia, sabemos que o ferro que corre pelas nossas veias é idêntico ao ferro que se forja no coração das supernovas, e que a água que bebemos contém hidrogênio que se formou apenas minutos após a grande explosão inicial. A narrativa torna-se ainda mais fascinante quando consideramos o que não podemos ver com os nossos olhos nus. A maior parte do universo é invisível para nós, oculta em comprimentos de onda que escapam ao espectro visível ou composta por substâncias que não interagem com a luz em absoluto. A matéria escura, essa entidade fantasmagórica que não emite nem reflete radiação, mas cuja presença inferimos pela atração gravitacional que exerce sobre as galáxias visíveis, constitui o andaime visível sobre o qual se constrói a estrutura à grande escala do cosmos. Sem ela, as galáxias desintegrar-se-iam como redemoinhos de areia no vento, incapazes de manter a sua coesão perante a velocidade da sua própria rotação. E mais misteriosa ainda é a energia escura, essa força repulsiva que impregna o vazio mesmo e que está empurrando o universo a expandir-se a um ritmo cada vez mais acelerado, esticando o tecido do espaço-tempo e afastando as galáxias umas das outras até que, num futuro distante, fiquem isoladas em ilhas de luz solitárias rodeadas por um oceano de negrura insondável. Para penetrar esses mistérios, a humanidade teve de ser audaz, enviando os seus olhos eletrónicos além do véu protetor da nossa atmosfera. O telescópio espacial James Webb, uma maravilha da engenharia que desdobra os seus espelhos hexagonais banhados em ouro e o seu parasol do tamanho de um campo de ténis no frio profundo do espaço, a 1,5 milhão de quilómetros da Terra, permitiu-nos olhar através das nuvens de pó que antes nos ocultavam os segredos da formação estelar. Com a sua visão infravermelha, esse observatório orbital pode detectar o calor tenue das primeiras galáxias que se formaram apenas centenas de milhões de anos após o início de tudo, mostrando-nos um universo jovem, turbulento e cheio de promessas. Essas imagens não são só dados científicos, são ícones culturais que redefinem o nosso lugar na criação, mostrando-nos que não somos o centro, mas também não somos insignificantes, pois somos a parte do universo que despertou. Ao contemplar a imensidão, surge inevitavelmente a pergunta sobre a solidão. Estamos sós neste vasto teatro cósmico. A busca de exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas, passou de ser ficção científica a ser uma das ramas mais prolíficas da astronomia moderna.
Descobrimos milhares de planetas, desde gigantes gasosos quentes que orbitam tão perto das suas estrelas que as suas atmosferas se evaporam para o espaço, até mundos rochosos situados na zona de habitabilidade, essa faixa temperada onde a água poderia existir em estado líquido. Cada um desses descobrimentos aviva a chama da curiosidade e obriga-nos a reconsiderar a singularidade da vida. Se a química é universal e as leis da física são as mesmas em toda a parte, parece estatisticamente improvável que sejamos o único acidente biológico capaz de fazer perguntas. Contudo, o grande silêncio persiste, essa ausência de sinais de outras civilizações que nos inquieta e fascina a partes iguais, recordando-nos que a inteligência tecnológica poderia ser um fenómeno efêmero ou extremamente raro. O que faz que a nossa própria sobrevivência seja ainda mais preciosa e urgente. A exploração do sistema solar ensinou-nos que a Terra é uma exceção frágil num bairro hostil. Vimos as planícies desoladas e oxidadas de Marte, onde os ventos solares despojaram o planeta da sua atmosfera e água, deixando-o como um cadáver planetário que nos adverte sobre os perigos da mudança climática extrema. Observámos as nuvens ácidas de Vênus, um inferno de efeito estufa descontrolado onde o chumbo se derreteria na superfície. Voámos através dos géseres de gelo que brotam da Lua Encélado de Saturno, sugerindo a existência de oceanos subterrâneos cálidos onde a vida poderia aferrar-se às chaminés hidrotermais na escuridão eterna. Cada missão, cada sonda robótica enviada ao vazio, é um emissário da nossa curiosidade insaciável, uma extensão da nossa vontade de conhecer e compreender o entorno em que flutuamos. Mas esse conhecimento conleva uma carga emocional profunda. À medida que desvendamos os mecanismos do cosmos, enfrentamos-nos à realidade da nossa própria escala temporal. A vida humana é um piscar na história geológica da Terra, e a história da Terra é um suspiro na vida do Sol. O Sol mesmo é uma estrela comum entre centenas de milhares de milhões na Via Láctea, e a nossa galáxia é só uma entre bilhões no universo observável. Essa hierarquia de escalas poderia esmagar-nos sob o peso da nossa própria insignificância, mas, paradoxalmente, faz o contrário, e leva à dignidade da experiência humana. Porque, até onde sabemos, somos os únicos narradores desta história. Sem nós, ou sem seres como nós, o universo existiria, mas não seria conhecido, seria um cenário magnífico sem audiência, uma obra-prima de física e matemática sem ninguém que pudesse apreciar a sua elegância. A consciência, então, não é um subproduto acidental da evolução, mas a função mais alta da matéria organizada. É o mecanismo mediante o qual o universo se liberta da escuridão da inconsciência. Cada vez que uma criança pergunta por que o céu é azul, cada vez que um científico calcula a trajetória de um cometa, cada vez que um poeta escreve sobre a Lua, o universo está cumprindo o seu destino de autoconhecimento. E essa tarefa não está isenta de perigos. A nossa civilização encontra-se num ponto de inflexão crítico, onde a nossa capacidade tecnológica para modificar o entorno superou a nossa sabedoria para o gerir. Temos o poder de destruir o nosso próprio lar ou de nos converter numa espécie multiplanetária, guardiões da vida que estendem a biosfera além da sua cuna original. A escolha não está escrita nas estrelas, mas nas nossas próprias decisões coletivas. A física quântica ensinou-nos que o observador não é passivo, que o ato de medir afeta a realidade medida. Num sentido mais amplo e filosófico, a nossa observação do universo dota-o de significado. As equações que descrevem a gravidade ou o eletromagnetismo são elegantes e precisas, mas são frias até que se encarnam na realidade vivida. A beleza de uma nebulosa não reside nos gases ionizados, mas na mente que a percebe como bela. O assombro perante um buraco negro não está na singularidade mesma, mas na imaginação humana que tenta visualizar o invisível. Somos a ponte entre a lei física e a experiência estética, entre o frio dado e a cálida emoção. E assim, voltamos à imagem do pó de estrelas. Não é só que estejamos feitos de material estelar, é que somos o meio pelo qual as estrelas podem refletir sobre o seu próprio brilho. Essa conexão íntima deveria dissolver as barreiras artificiais que erguemos entre nós. Visto desde a órbita, o nosso planeta não tem fronteiras nacionais, é uma esfera azul e branca, frágil e solitária, suspensa na escuridão. As disputas por recursos, as guerras por ideologias e as divisões por raça ou credo parecem absurdamente pequenas quando contrastadas com o telão de fundo da eternidade. A perspectiva cósmica é, em última instância, uma lição de humildade e fraternidade. Obriga-nos a reconhecer que todos somos tripulantes da mesma nave espacial, viajando juntos através de um vazio indiferente, e que a nossa única proteção contra a escuridão é a luz do conhecimento e o calor da nossa compaixão mútua. Naquele então, quando a humanidade apenas começava a traçar linhas imaginárias entre os pontos brilhantes do firmamento, acreditando que eram heróis e monstros congelados em âmbar celestial, vivíamos sob o peso de uma solidão não reconhecida.
pensando que o mundo terminava no horizonte e que as tormentas eram castigos divinos, sem saber que cada raio de luz que tocava a nossa pele era um mensageiro antigo carregado de segredos sobre a nossa origem, e sentíamos um vazio no peito que enchíamos com mitos. Porque a verdade era demasiado vasta para caber nos nossos corações primitivos. Só muito depois compreendeu-se que esse vazio não era uma ausência, mas um espaço esperando ser enchido pela verdade assombrosa da nossa conexão quântica com o todo. Entendemos que a solidão era uma ilusão óptica provocada pela nossa falta de visão. E que na realidade nunca estivemos separados do cosmos, porque somos uma flutuação temporal da sua própria energia, uma breve e maravilhosa organização de átomos que ganhou o privilégio de sentir, de chorar e de buscar, compreendendo finalmente que a ciência não desencanta o mundo, mas reencanta-o com uma magia mais profunda, real e terrível, a magia da probabilidade impossível que nos permite estar aqui, agora, respirando e pensando neste preciso instante da eternidade. Dedicamos o nosso agradecimento eterno e a nossa reverência mais sincera aos astrónomos que passaram noites geladas vigiando telescópios solitários enquanto o mundo dormia, aos matemáticos que encontraram a linguagem de Deus nos números, aos engenheiros que desenharam naves para navegar mares de vazio onde não existe o vento, e a todos os investigadores anónimos que, com uma curiosidade inquebrantável e uma dedicação silenciosa, acenderam mal umas tochas do conhecimento para nos guiar fora da caverna da ignorância, permitindo-nos ver que não somos prisioneiros da terra, mas cidadãos do céu. Só resta o desejo profundo de que não desperdicemos este regalo da consciência na autodestruição, que saibamos cuidar deste pálido ponto azul que é o nosso único lar, e que as gerações futuras olhem para trás, para este tempo nosso, não como a era da cegueira, mas como o momento em que a humanidade finalmente abriu os olhos e aceitou a sua responsabilidade como custódios da vida e exploradores do desconhecido, avançando com valentia para as estrelas não para as conquistar, mas para as conhecer, e, ao fazê-lo, conhecer-nos a nós mesmos. Há coisas que nunca poderemos pôr em palavras, mistérios que sempre permanecerão justo fora do alcance dos nossos melhores instrumentos, mas é nessa busca incessante, nesse anelo que nos empurra a olhar além do horizonte, onde reside a verdadeira nobreza do espírito humano. Essa faísca indomável que, apesar da imensidão abrumadora do espaço e da indiferença do tempo, insiste em proclamar com cada batimento, com cada descobrimento e com cada olhar ao céu noturno: estamos aqui, somos parte disto, e enquanto brilhar uma só estrela, não deixaremos de nos assombrar. A noite não desce simplesmente sobre nós como um telão de teatro que marca o fim de um ato, mas emerge do sol, brotando das sombras das árvores e dos vales profundos até reclamar o céu, revelando essa outra metade da nossa existência que a tirania do sol nos oculta durante as horas de vigília. Ao erguer a vista para a cúpula infinita, tachonada de diamantes frios e distantes, não se pode evitar sentir o vértigo da escala, uma sensação física de insignificância que paradoxalmente nos enche de uma grandeza emprestada. Estamos parados sobre uma rocha úmida e giratória, olhando para o abismo, e o abismo, com o seu silêncio de eras geológicas e a sua indiferença monumental, devolve-nos o olhar. Não é um vazio estéril, mas um oceano de tempo onde a luz atua como um mensageiro tardio, trazendo-nos notícias de impérios estelares que já sucumbiram e de nascimentos violentos que ocorreram antes que o primeiro anfíbio se arrastasse fora do lodo primordial do nosso mundo. Cada fotão que golpeia a nossa retina numa noite despejada viajou através de distâncias que a mente humana, evoluída para calcular o lançamento de uma lança ou a distância à próxima caverna, não pode compreender intuitivamente. Essa luz esquivou nuvens de pó interestelar, foi curvada pela gravidade de galáxias massivas e navegou a solidão absoluta do espaço intergaláctico só para terminar a sua viagem de milhões de anos no fundo do nosso olho, desencadeando um impulso elétrico que o nosso cérebro interpreta como uma estrela. É o milagre da física e da biologia que ocorre em cada instante de observação, um ato de comunhão íntima com o passado remoto. Porque olhar o céu é, no sentido mais literal e rigoroso, fazer arqueologia da luz, é ver o universo não como é agora, mas como foi, desenterrando as camadas da história cósmica com a simples ação de abrir as pálpebras. A história da nossa relação com o cosmos é a história da nossa maturidade como espécie. No princípio, projetávamos as nossas próprias esperanças e terrores sobre o lenço negro. As constelações não eram agrupações aleatórias de estrelas a diferentes profundidades, mas heróis, bestas e deuses congelados num drama eterno. Buscávamos padrões porque o caos nos aterrorizava, e nessa busca de ordem, inventámos mitologias que nos davam um falso sentido de controlo. Se podíamos nomear as estrelas, pensávamos, talvez pudéssemos influir nelas, ou pelo menos entender os caprichos do destino. Mas o universo não opera sob as leis da narrativa humana, opera sob as leis da gravidade, do eletromagnetismo e das forças nucleares, leis que são surdas às nossas preces mas que, na sua constância matemática, possuem uma beleza muito mais profunda e terrível que qualquer mito. A verdadeira mudança, a verdadeira revolução do espírito, começou quando deixámos de perguntar quem pôs as luzes ali e começámos a perguntar o que eram essas luzes. Foi o momento em que o cristal polido de um telescópio nos permitiu ver que a Via Láctea não era leite derramado por uma deusa,
mas uma congregação de inumeráveis sóis, cada um potencialmente dono dos seus próprios mundos. Foi o instante em que um prisma dividiu a luz branca no arco-íris de informação, revelando que as estrelas estavam feitas dos mesmos elementos que encontramos na Terra sob os nossos pés. O cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, o carbono no nosso ADN, tudo se forjou nos fornos termonucleares de estrelas massivas que viveram rápido e morreram espetacularmente muito antes que o nosso Sol se acendesse. Não estamos simplesmente no universo, o universo está em nós. Somos pó de estrelas que cobrou vida, uma forma em que o cosmos se conhece a si mesmo. Essa compreensão biológica e química transforma a nossa percepção da solidão. Muitas vezes fala-se do frio do espaço, da hostilidade do vazio, mas essa visão ignora a profunda interconexão de todas as coisas. A gravidade, essa força misteriosa que nos mantém pegados ao Sol, é a mesma que mantém a Lua em órbita à volta da Terra, a Terra à volta do Sol e o Sol girando à volta do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. É uma dança ininterrupta, uma coreografia invisível que abarca desde a queda de uma maçã até a colisão de galáxias. Nada está verdadeiramente isolado. Cada átomo no nosso corpo responde às forças que permeiam o todo. A separação entre o observador e o observado é uma ilusão necessária para a sobrevivência diária, mas falsa no nível mais fundamental da realidade. Contudo, o conhecimento conleva uma carga. Ao compreender a nossa posição real, enfrentamos-nos à fragilidade extrema da nossa situação. O nosso planeta, visto desde a distância de Saturno, não é mais que um ponto azul pálido, uma mota de pó suspensa num raio de sol. Tudo o que amamos, cada guerra que lutamos, cada obra de arte criada, cada império levantado e caído, ocorreu nessa pequena esfera. A atmosfera que nos protege da radiação letal e do vazio asfixiante é tão delgada em comparação com o diâmetro da Terra como a pele de uma maçã ou é a fruta. É um equilíbrio precário, mantido por ciclos biogeoquímicos complexos que apenas estamos começando a entender e que temos a capacidade imprudente de desestabilizar. A beleza de uma nebulosa, com os seus pilares de gás e pó onde nascem novas estrelas, é um recordatório de que a criação e a destruição são duas caras da mesma moeda cósmica. Para que pudéssemos existir, gerações de estrelas tiveram de morrer, dispersando as suas entranhas enriquecidas pelo espaço. A vida é um fenómeno emergente, uma complexidade que surge do caos, alimentando-se de gradientes de energia. E em meio desse vasto teatro de forças cegas, surgiu a consciência. Somos a matéria despertando. Somos os olhos através dos quais o universo contempla a sua própria majestade. Essa raridade, essa improbabilidade estatística de que matéria inerte se organize para sentir amor, curiosidade e assombro, confere-nos uma responsabilidade que nenhuma outra entidade conhecida possui. Não somos donos do universo, somos os seus custódios conscientes, os portadores da tocha do conhecimento numa escuridão que abarca milhares de milhões de anos-luz. À medida que refinamos os nossos instrumentos, detectando as ondas gravitacionais que são os sussurros de buracos negros colidindo, ou capturando a luz fóssil do Big Bang, damos-nos conta de que quanto mais sabemos, maior é o perímetro do desconhecido. A matéria escura e a energia escura compõem a maior parte do cosmos, e no entanto, são invisíveis para nós, detetáveis só pelos seus efeitos gravitacionais. Vivemos numa ilha de luz num oceano de escuridão desconhecida. Mas longe de nos desanimar, isso deveria acender uma humildade reverente. Não temos todas as respostas, e talvez nunca as tenhamos. Mas a viagem, a busca incessante da verdade, é o que nos define e nos eleva acima da nossa condição animal. A ciência não é só uma coleção de dados, é uma postura ética perante o mundo, uma disposição para mudar de opinião perante a evidência, uma aceitação de que a realidade é mais rica e estranha do que a nossa imaginação limitada pode conceber. Naquele tempo, quando a noite era um reino de temores inconfessáveis e o céu uma abóbada impenetrável onde os cometas eram presságios de desastres e os eclipses sinais da ira divina, caminhávamos encurvados sob o peso da superstição. Acreditando que éramos o centro estático da criação e que tudo o que existia havia sido posto ali para o nosso benefício ou o nosso castigo, vivendo numa solidão cósmica autoimposta, tremendo perante o trovão e adorando o sol não como uma estrela, mas como um pai severo. Sem suspeitar que a verdadeira divindade não residia em tronos celestiais imaginários, mas nas leis elegantes e subtis que teciam a realidade, e sentíamos uma orfandade profunda que tentávamos mitigar com rituais de sangue e fogo. Ignorantes de que o mesmo sangue que derramávamos continha a história das estrelas que olhávamos com medo. Só mais tarde compreendemos que esse medo nascia da ignorância e que a verdadeira reverência surge do entendimento. Entendemos que não somos o centro, mas uma parte periférica e preciosa de uma estrutura magnífica. Que a solidão era uma ficção porque estamos atomicamente entrelaçados com cada galáxia longínqua, e que a nossa pequenez não é uma condenação, mas uma libertação,
pois permite-nos pertencer a algo infinitamente maior que nós mesmos, compreendendo finalmente que a ciência não nos despoja da magia, mas revela-nos a magia verdadeira, a magia da fusão nuclear que nos aquece, a magia da evolução que nos formou, e a magia da mente que pode abarcar o universo inteiro dentro dos pregas da sua matéria cinzenta. Estendemos a nossa gratidão mais profunda e solene àqueles que dedicaram as suas vidas a decifrar o código do cosmos, aos polidores de lentes que com mãos gretadas buscaram a clareza perfeita, aos astrónomos que suportaram o frio penetrante das montanhas para capturar um só espectro de luz, aos físicos teóricos que se atreveram a imaginar dimensões invisíveis e tempos relativos desafiando o senso comum, e a todos os investigadores, homens e mulheres de ciência, que com paciência infinita e sem buscar a glória, construíram de grau a degrau a escada de dados e teorias que nos permitiu sair do poço da superstição para contemplar, pela primeira vez, o rosto real e assombroso do nosso lar universal. O meu único desejo é que esta perspectiva cósmica se filtre na nossa consciência coletiva e cure as nossas divisões tribais, que ao ver a Terra como realmente é, sem fronteiras visíveis, aprendamos a tratar o nosso próximo e o nosso meio ambiente com a delicadeza que merece um oásis de vida num deserto hostil, e que o legado que deixemos não seja de ruína, mas de sabedoria, para que os filhos dos nossos filhos possam olhar o céu não com medo, mas com a certeza de que a sua curiosidade é a herança mais nobre que possuem. Há coisas que sempre escaparão às nossas equações, perguntas cuja resposta jaz além do horizonte de eventos do nosso entendimento, mas é nesse margem de mistério, nessa fronteira final entre o que sabemos e o que intuímos, onde flora esta poesia da existência. Essa sensação inefável que nos embarga quando, no silêncio absoluto da noite, sentimos que não estamos simplesmente observando o universo, mas que somos o universo observando-se a si mesmo, num ato eterno de assombro e reconhecimento.